nós vamos participar da ceia do Senhor e, costumeiramente, nós ouvimos alguns textos específicos que falam, que tratam da ceia, ou os textos que retratam a cena de Jesus com os discípulos ali na última ceia, ou o texto de Paulo, a igreja de Corinto, né, no capítulo 11 de 1 Coríntios. E no capítulo 11 de 1 Coríntios, existe um versículo que geralmente nós ouvimos nas meditações antes da ceia do Senhor. É o verso 28, quando Paulo diz: examine-se, pois o homem a si mesmo, e depois tome do pão e tome do vinho. E a gente pensa nessa palavra exame. Eu não sei se você faz dessa forma, mas a forma que sempre li, sempre que remetia a palavra exame, ao verbo examinar, eu me remetia à ida a um médico. Que eu vou ao médico, ele me prescreve alguns exames, mas geralmente os exames médicos, eles servem para atestar, para avaliar ou para identificar se existe alguma doença. O objetivo do exame médico é procurar algo ruim, é procurar alguma contaminação, é procurar alguma enfermidade. E o mais interessante é que a palavra grega que que está descrita aqui, que está utilizada aqui na carta à igreja de Corinto, a palavra examinar no grego aqui não tem uma conotação das pessoas buscarem uma enfermidade. Paulo está convidando aquela igreja a buscar o que há de bom. Paulo, naquela situação específica, estava corrigindo os procedimentos da ceia da igreja, em que, naquela refeição comunitária, algumas pessoas chegavam antes e se serviam do que estava posto à mesa, e quando o restante da congregação chegava, não existia mais nada para os outros comerem. Se você for ver no contexto, um pouquinho depois do verso 28, Paulo fala assim: olha, se você chegou com fome na igreja, come em casa. Você não chegar com tanta fome e todo mundo conseguir comer junto. Então Paulo está de uma forma prática corrigindo aquela igreja. E quando ele enxerga que existia esse nicho de egoísmo, essa pressa em estar à frente do outro, Paulo identifica que ele não precisava levar a igreja a pensar o que estava de errado. Ele usa exatamente o caminho inverso para que aquela igreja refletisse: olha só, vê se faz sentido, diante de todo o amor de Jesus que vocês conhecem, diante de toda a obra que vocês conhecem, que Jesus já fez na vida de vocês, examinem dentro do coração se faz sentido, diante daquilo que vocês conhecem de Deus, proceder dessa forma. Ou seja, busquem dentro do coração essa realidade da nova vida de Jesus e compare para ver se essa realidade da nova vida de Jesus tem a ver com os procedimentos que vocês têm feito na vida de vocês. E o convite que eu queria que a gente participasse hoje diante da ceia do Senhor é isso: é poder fazer um exame da nossa vida, não tentando contabilizar pecados, porque eles já foram pagos na cruz do Calvário. Já não faz sentido ficar contabilizando pecado. O que faz sentido é hoje a gente olhar para os nossos corações, olhar para os nossos procedimentos, olhar para as nossas intenções, para os nossos desejos, para os nossos investimentos, e ver se eles fazem sentido diante da graça de Deus. Eu hoje estou concorrendo com notícias importantes. Eu queria pedir para o pessoal deixar o celular guardado. A gente vai saber quando chegar a hora. Presta atenção aqui, 10 minutinhos. Parece que a gente está num tempo como os discípulos de Emaús, né? Só você não sabe o que está acontecendo. Não, a gente sabe o que está acontecendo, mas a gente tem uma prioridade aqui, que é estar diante da mesa do Senhor. Calbart dizia que é necessário estar com a Bíblia numa mão e o jornal na outra mão. Acredito que ele dizia isso porque as notícias, elas impactam a nossa vida. Aquilo que está acontecendo no mundo, aquilo que está acontecendo hoje no Brasil especificamente,
causa uma certa aflição, causa uma certa ansiedade no nosso coração. A gente sabe que as coisas impactam no nosso dia a dia, que as decisões impactam no nosso dia a dia, que a política impacta no dia a dia. Que várias notícias da família, várias notícias do mundo impactam na gente. E para fazer esse exame diante da graça de Deus, eu queria usar uma pergunta que ocorre antes da crucificação de Jesus. Uma pergunta feita por Pilatos. Capítulo 27 de Mateus, quando o evangelista está descrevendo o passo a passo da crucificação, o passo a passo do sacrifício de Jesus, existe uma pergunta de Pilatos para o povo. O texto diz que os líderes judeus e os chefes da sinagoga convenceram o povo de estar ali junto a Pilatos, de pedirem a soltura de Barrabás. E Pilatos então faz uma pergunta para o povo: que farei de Jesus chamado Cristo? Eu queria pensar de 3 formas nessa pergunta. Para Pilatos, o futuro da vida de Jesus estava nas mãos dele, e ele estava passando o futuro de Jesus às mãos do povo. Mas eu queria pensar num contexto, para que a gente conseguisse analisar o nosso coração diante da graça de Deus. Quem coloca a vida de Jesus nas mãos de Pilatos e posteriormente nas mãos do povo, quem coloca Jesus na boca de um político, ou nas mãos de um político, quem coloca o futuro de Jesus nas mãos do Império Romano, não são os discípulos, são os chefes da sinagoga, são os líderes da sinagoga, são os membros do Sinédrio e Judas. Naquele contexto, quem havia traído e quem havia intentado contra a vida de Jesus não foram os discípulos de Jesus, foram os fariseus, os mestres da lei. Esse é o contexto dessa pergunta. Jesus é traído por Judas, é levado ali aos soldados do Sinédrio e os soldados romanos, e depois ele é encaminhado para o seu julgamento. Mas quem leva Jesus para o comando deles não são os discípulos de Jesus. E o mais interessante é que, antes dessa situação, Jesus está exatamente onde nós estamos. Jesus está assentado à mesa. Jesus não está desesperado, Jesus não está desnorteado com aquilo que aconteceria, Jesus não está amedrontado com o que aconteceria, ele está assentado à mesa, ceando. Talvez como José, que assim que perde o seu pai, está na frente dos seus irmãos que o haviam vendido como escravo, tenha paciência, calma, de dizer para os seus irmãos: olha só, fiquem calmos, isso tudo que aconteceu, não foram vocês que me venderam, não foram vocês que decidiram fazer isso comigo, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus na nossa vida, para que se manifestasse a provisão de Deus na nossa família, que isso tudo aconteceu. Talvez como Abraão, que pega Isaac e sobe o monte, vai em direção ao monte, vira para os trabalhadores e diz: olha só, fiquem aqui porque eu e o menino voltaremos. Ele está a caminho do monte para sacrificar o seu filho, ele tem o cutelo na mão, ele tem a lenha na mão, ele tem todo o preparativo para o sacrifício, mas a confiança no coração dele é que, por mais que aquele contexto denotasse que ele estava indo sacrificar o seu filho, dentro do seu coração, ele tinha uma ciência de que a soberania era de Deus, de que o controle era de Deus, de que Deus estava regendo a história, de que o poder estava nas mãos de Deus. Jesus assentado à mesa, como está conosco nessa noite, no contexto em que estamos, antecedendo a pergunta de Pilatos, antecedendo o que vai acontecer na nossa história, na história do Brasil, na história do mundo, Jesus está sentado à mesa com os discípulos, e Ele está sentado à mesa conosco aqui, porque Ele sabe que o controle de todas as coisas está nas mãos do grande Deus. Ele um pouco antes já havia falado isso para os discípulos. Ele
Diz assim: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Pilatos pode perguntar: que farei de Jesus chamado Cristo? Mas o Cristo sabe que a vida dele já havia sido dedicada ao Pai. O que a gente pode refletir diante da graça de Deus hoje? Talvez não sobre o futuro da nação, talvez não sobre o meu futuro, mas se nessa noite a minha vida realmente está colocada e descansada nas mãos do grande Deus. Se diante de cada conflito da minha vida, se diante de cada pergunta que eu tenho a fazer, eu sou como José, que consigo ver a provisão de Deus no meio do caos. Eu sou como Abraão, que consigo entender que o controle de Deus está sobre todas as coisas, independente das coisas que Ele pede. Ou mesmo se eu sou como Jonas, que se vê no fundo do oceano por uma escolha pessoal. Abraão está diante de uma dificuldade por um pedido de Deus. Jonas está numa dificuldade por uma escolha pessoal. Jonas se vê realmente no fundo do grande poço. Mas mesmo no fundo do grande poço, Jonas sabe que pode clamar pela graça de Deus. E é isso que a mesa do Senhor nos fala. Que eu posso refletir diante da graça de Deus é que eu posso estar passando por algo na minha vida que me faz ter grandes perguntas. Me faz perguntar: o que eu farei da minha vida? O que será da minha vida? Mas a grande resposta é que, independente se fui eu mesmo que coloquei no fundo do poço, ou se eu tenho me achado no fundo do poço porque as circunstâncias da vida me guiaram para lá, eu sei que nesse lugar eu posso confiar na graça e no amor de Deus. Mas existe uma segunda coisa que eu pensei também em relação a essa pergunta. São os mestres da lei, os fariseus e Judas, o traidor, que colocam Jesus nas mãos de Pilatos. Mas o Cristo, antes dessa cena, num outro cenário, Ele já tinha doado a sua vida para outras pessoas. E Ele já tinha dito: olha só, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Não se perturbe o vosso coração, eu estou preparando um lugar para vocês, para que onde vocês estiverem, eu esteja também. Atos capítulo 1, 8, e recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. A vida de Jesus não está nas mãos dos políticos, a vida de Jesus está sobre a igreja do Senhor. Somos nós que estamos caminhando como seus discípulos diariamente, definindo até onde Jesus chega, definindo até onde a graça vai, definindo onde a graça é mostrada, definindo e conseguindo com o nosso dia a dia e com as nossas relações mostrar esse grande amor que recebemos. Pilatos está falando, está discursando como político, mas no pano de fundo disso tudo, Jesus já havia doado a sua vida à igreja. É sobre nós. Não é sobre a política, não é sobre outras esferas. Miroslav Volf tem um livro chamado Uma Fé Pública. Como um cristão pode fazer a diferença no mundo contemporâneo. E ele diz que existem dois erros que geralmente a igreja comete. E ele fala que existe a fé ociosa e a fé coercitiva. Em que existem alguns que acreditam que exercer a fé está reduzido a uma vida contemplativa, em que nós estamos aqui dominicalmente, contemplamos a graça, conversamos sobre a graça, cantamos sobre a graça e nos satisfazemos em contemplar. E ele diz que, oposto a isso, existe a fé coercitiva, a fé que não reflete, a fé que não para contemplar, a fé que está completamente dedicada e decidida a impor, a ser uma fé hiperativa, a ser uma fé de eventos constantes. E que o grande chamado para a igreja é ser uma igreja profética, que consegue refletir diante da mesa de Jesus
e refletindo nessa mesa de Jesus, sabendo que a vida de Jesus está sobre nós, nós saímos daqui para produzir os efeitos da graça, para mostrar os efeitos da graça em nós. E é isso que eu queria que nós refletíssemos em último lugar. Nós sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. A gente pode se encher de perguntas. A gente pode ter diversos questionamentos a serem resolvidos por Deus ainda. Mas nós sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Em segundo lugar, nós podemos saber e podemos reconhecer que a vida de Jesus está sobre nós. E que nós estamos aqui na mesa com Ele, reinando no trono de glória. É Ele quem está na cabeceira da mesa aqui, é Ele quem está comandando essa ceia. É Ele quem ceia conosco todas as vezes. Mas a pergunta que também a graça faz ao nosso coração é: o que fazemos com isso? O que colocamos para fora com isso? Vamos viver contemplando? Vamos viver exigindo dos outros? Vamos viver cantando dominicalmente? Ou vamos viver brigando semanalmente? Ou vamos como igreja exercer os nossos dons e talentos? Vamos como igreja pregar o evangelho da graça? Vamos como igreja reconciliar o homem com Deus? Vamos como igreja avançar para mostrar que o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus transcendente, é um Deus totalmente outro, como dizia Calbart, mas é um Deus imanente, é um Deus presente nas nossas vidas, é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Eu queria que hoje, enquanto ceiamos, o exame do seu coração não fosse contabilizar quantos pecados você cometeu durante a semana, porque a gente ia ter que passar bastante tempo aqui fazendo essa lista. Eu queria que você fizesse 3 exames. Olha, diante das minhas calamidades, diante das minhas perguntas, tem confiado que Deus está no controle? Diante dos poderosos, das autoridades que tentam tomar para si todo o domínio e todo o futuro, eu tenho confiado que a vida de Jesus está sobre a igreja, que está sobre a atuação da igreja. E por fim, o que eu tenho feito ao saber que eu tenho descansado em Deus? O que eu tenho feito ao saber que a vida de Jesus está sobre mim? O que eu tenho feito para anunciar o evangelho da graça e conceber esse poder para outras pessoas? Queria que a gente orasse agora, queria que a gente orasse para dentro do nosso coração. Vamos orar? Deus grandioso, nós estamos ouvindo as notícias de fora, querendo sim saber sobre o futuro da nossa nação, mas para muito além de cada circunstância dessa, Pai, nós queremos relembrar dessa noite que o poder e o controle são seus, a soberania é sua, a palavra final é sua. A gente pode receber ordenamentos políticos, a gente pode receber resultados médicos, a gente pode receber decisões humanas, decisões dos trabalhos, dos chefes, mas sabemos, Deus, que Tu és soberano sobre todas as coisas, Pai, e a palavra final é Sua. Por isso, nós queremos nos lembrar diante da Tua graça que podemos descansar no Senhor. Para cada questionamento, cada pergunta que está no nosso coração nessa noite, nós temos um Deus soberano que cuida de nós. Nós também, Senhor, queremos lembrar que o Teu poder está sobre a Sua igreja. Que nós não somos somente um corpo humano, mas somos um corpo vivo, espiritual, o corpo de Cristo aqui na terra, especificamente aqui na Praça Seca. Nos ajuda, Pai, a vivermos como Teu corpo aqui. E por fim, Senhor, nos ajuda a manifestar essa graça. Nos ajuda, Senhor, a colocar para fora esse amor que recebemos de Ti. Nos ajuda, Senhor, a fazer com que a nossa prática de vida seja coerente com tudo aquilo que nós cremos, Senhor. Faz com que essa seja a nossa busca. E diante da Tua mesa, mais uma vez,
Nós te agradecemos porque já não há culpa, já não há condenação, já não há medo pelo pecado, já não há medo pelo castigo, porque os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Nós somos livres, Senhor, pelo Teu nome. Nós estamos libertos das amarras do pecado, estamos libertos, Senhor, das prescrições da lei. Nós somos livres para viver a Tua vida plena e abundantemente. Enche, Senhor, os nossos corações de fôlego de vida. Enche mais uma vez a Tua igreja do Teu poder, Pai. Renova os nossos corações na Sua presença, Pai. Nós, nesse memorial, queremos olhar para dentro e ver aquilo que vale a pena. Nós queremos olhar para dentro e ver aquilo que é Teu, Pai. Nós queremos olhar para dentro do nosso coração e lembrar que o Teu Espírito nos selou, nos marcou, Pai. E por isso nós podemos viver uma vida que Te agrada. Essa é a nossa oração nessa noite, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Nós vamos cantar. Depois do... Queria chamar os diáconos aqui para nos ajudarem. Como um memorial. Lembrando aquilo que nos dá a vida, que nos dá esse acesso a essa graça. Nós vamos participar mais uma vez da ceia do Senhor. Lembrando que é aqui que começa a nossa fé. É aqui que a gente reencontra com o significado de tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente quer ser. É no sacrifício vivo de Jesus, é no sacrifício pleno e concreto de Jesus. Não sei se você já conhecia essa graça. Não sei se você já tinha tido acesso a esse amor tão grande. Mas eu queria te dizer que Jesus Cristo está vivo aqui. Ele governa todas as coisas e o poder dele foi demonstrado na cruz do Calvário. Num ato de dedicação, num ato único de amor, de oferta à igreja, de oferta pela sua vida e pela minha vida. Jesus Cristo venceu a morte e está vivo aqui e está falando ao seu coração que você pode descansar e confiar nele, que há sentido numa vida com Jesus, que há propósito numa vida com Jesus. Talvez essa seja a noite de você entregar o seu coração ao Senhor Jesus, de você de uma vez por todas falar: sim, Jesus, eu quero viver além dessas expectativas pequenas que eu tenho. Eu quero viver além dessas notícias corriqueiras que tentam delimitar o meu futuro. Eu quero viver segundo a Tua palavra. Eu quero viver segundo os Teus mandamentos. Esse é o convite dessa noite para você. Nós vamos agora distribuir os elementos da ceia. Se você quiser ficar de pé, enquanto o pessoal do